Olá pessoal, vamos iniciar o nosso curso de percepção em Gestalt, sendo que hoje nós vamos avaliar o grid, a estrutura, o esqueleto da composição. Como é que pensam esses compositores de imagens? Vamos ver então a divisão áurea, o retângulo belo e aplicações, inclusive consequências subliminares, manipulação, etc. Vamos começar com um trabalho meu que eu mostrava para os alunos. Eu dava aula na lousa. Depois, os alunos que faltaram, os alunos que queriam rever ou se aprofundar, eles tinham um vídeo que eles poderiam assistir para reforçar os conhecimentos. Vamos começar por ele. Olá, alunos! Estamos aqui para mais uma aula. Nós vamos usar a prancheta de desenho, que no nosso caso pode ser o software que você tem acesso. Vamos então abrir aqui um novo arquivo, penas ajustadas, onde nós temos já algumas penas 3,5, 0,5, 0,7, 0,9. Primeira coisa, vamos descobrir o que é a divisão áurea. Vamos colocar aqui uma reta cujo tamanho seja 10. Então veja, se eu tenho aqui 10, dá para a gente medir 10. A construção geométrica se dá da seguinte forma: você vai pegar o compasso, vai centrar nessa extremidade, vai até o meio e vai levantar uma perpendicular pela extremidade do segmento. Depois você vai fechar esse triângulo. Retorna ao compasso e você vai subtrair essa perpendicular que você levantou. Você vai pegar essa diagonal, você está subtraindo este tamanho. E por fim, você vai centrar o compasso na outra extremidade, até o ponto que você havia parado, e esta aqui é a divisão áurea. O número que vai sair daqui é o chamado número de ouro. Veja que essa conta é simples e muito prática. É como se eu pegasse esse 10, o multiplicasse por 0,618 e eu chegaria nesse tamanho resposta. Essa aqui seria o meu segmento áureo. Olha lá, vamos ver, vamos medir. A figura inicial mede 10, então quando eu multiplicar por 0,618, eu vou encontrar o segmento áureo. Todo esse processo chama-se proporção áurea. Por que proporção? Porque eu tenho, na realidade, 3 segmentos aqui. Eu tenho o segmento menor, eu vou ter o segmento maior, que é o segmento áureo, e eu vou ter o todo. O todo era o meu número inicial. Então eu tenho, na realidade, uma relação de proporção. Se eu quisesse subdividir um retângulo, então vamos criar agora que a gente já sabe como funciona isso aqui, vamos criar um retângulo áureo. Então isso aqui é uma divisão áurea. Vamos agora para o retângulo áureo. Vou colocar aqui um tamanho 12,574. Tá aqui. Então agora eu tenho um número quebrado. Agora eu tenho um número chato. 12,574 multiplicado por 0,618. Eu vou chegar no número 7,77073. E este aqui vai ser o meu retângulo áureo. Basta que eu espelhe e que eu traga para cá. Veja, este é um retângulo áureo. Porque a relação de proporção é a mesma desta construção do Euclides.
Euclides chamou esse processo aqui de divisão em média e extrema razão. Nós estamos diante de um retângulo áureo. No formato paisagem. Agora aqui nós vamos abrir um formato Vamos supor que eu queira continuar subdividindo este retângulo. Então, por exemplo, como é que eu encontraria a divisão áurea aqui em cima? Eu vou multiplicar isso aqui por 0,618 e eu vou encontrar esse tamanho aqui. Eu já sei que eu vou encontrar esse tamanho. Então eu posso... Veja, se eu pegar o meu arco, eu posso de imediato achar aqui a subdivisão áurea. Veja, eu fiz aqui um retângulo áureo. Tá vendo? Então eu acabei de fazer eu tenho um novo retângulo áureo aqui em cima. Vamos ver se temos mesmo. 7.77 7.7703 multiplicado por 0,618 vai me dar 4.80. Vamos ver o que eu tenho aqui do lado. 4.80. Então veja, agora eu tenho um novo retângulo. Esse retângulo tem a mesma proporção, ele é semelhante ao anterior, só que ele está em outra posição, mas ele é semelhante. Os ângulos são congruentes, os lados são proporcionais. E se eu quisesse fazer uma nova divisão áurea agora, baseada aqui, por exemplo. Veja, eu estou agora pegando este novo retângulo e estou fazendo uma subdivisão áurea. É como se eu estivesse fazendo a divisão áurea desta aresta superior. Eu posso ir até o fundo. Eu estou com um ponto aqui que é um ponto fortíssimo da composição. Quando você coloca um ponto bem no centro da figura, quem olha para essa figura tem a impressão de que o ponto está um pouco abaixo do centro. Ó, eu subi o ponto. Agora ele parece estar mais no centro do que antes. Isso é apenas uma questão de percepção. Eu tenho um lado do retângulo que já é um retângulo áureo. Eu multipliquei por 0,618, encontrei esse ponto e fiz uma subdivisão. Eu peguei a parte de cima, fiz uma subdivisão. Vamos agora continuar. Como eu sei por onde eu devo continuar? Não há regra. É isso que torna o jogo tão interessante. Nós vamos, por exemplo, pegar este tamanho aqui, ó, esse retângulo interno, 4.80 por 7.77, e nós vamos fazer as subdivisões áureas aqui. Então, estou com a minha calculadora, 4.80 multiplicado por 0.618, 2,96. Então eu vou pegar aqui, daqui para lá eu vou pegar, ó, 2,96. E eu acabei de fazer uma divisão áurea. Agora eu peguei a divisão áurea mais próxima desta parede. E antes eu havia pegado mais próximo da outra parede. Qual é a regra? Não há regra. Você vai pesquisar, você vai desenhar, você vai ir atrás, você vai procurar formas que lhe agradem, que sejam dinâmicas, interessantes. Se eu quisesse fazer o espelhado desse, tudo bem, vamos espelhar. Olha lá, mirror. Se tiver o computador, então, fica mais fácil ainda. Eu preciso desenhar uma linha aqui para ter o mirror. Eu preciso do ponto médio. Ponto médio, pronto. Aqui, ó. Estou com essas duas divisões. Lá em cima, a mesma coisa. Mirror. Pronto. Estou fazendo uma série de divisões. É claro, e isso nós vamos ver futuramente, que você vai achar uma infinidade de pontos aqui e vai usar 1, 2, 3 pontos. É assim que funciona. Vamos agora pegar esta parte, este segmento, e multiplicar por
0,618, 7,77 multiplicado por 0,618. Olha lá, 4,80. Tá feito. Vamos desenhar aqui. Tudo que eu estou achando, eu estou espelhando. Nós temos alguns pontos que podem ser interessantes. Talvez aqui, ó. Vamos encontrar uma diagonal interessante que é resultado da divisão áurea. Eu não preciso só trabalhar com verticais e horizontais. Quem trabalhava só com verticais e horizontais era o Mondrian. E ele escreveu o manifesto com o Theo van Doesburg. Num determinado instante, o van Doesburg passou a trabalhar com diagonais, inclinadas. E o Mondrian se sentiu traído, porque eles estavam tentando chegar na essência. Eles só usavam as cores primárias, amarelo, vermelho e azul, o branco, preto, verticais e horizontais. No próximo vídeo nós vamos estudar a cor e vocês vão ver até que há uma controvérsia sobre se essas realmente eram as cores primárias ou até que ponto elas eram cores primárias. Então esse aqui é um grid, é uma divisão, é algo que eu estou procurando. Eu só vou parar de procurar quando me agradar. Veja, de onde veio essa linha? Essa linha veio dessa diagonal. Isso aqui poderia ser perfeitamente o formato de um documento que você está criando. E no final, você faz algumas opções. Vamos fazer um trim. Nós vamos eleger algumas partes que possam nos interessar. Eu já vejo um retângulo maravilhoso aí. O que nós estamos fazendo aqui é uma coisa muito comum em música que chama-se tema com variações. Nós estamos agora variando sobre o tema. Criamos um tema, ele está fora do centro. Se eu colocar qualquer coisa aqui embaixo, eu equilibro essa imagem. Qualquer coisa mesmo. Se você fosse assinar esse trabalho, você colocaria aqui. Lembre-se sempre que a assinatura é apenas uma imagem a mais, é uma mancha que tem que fazer parte da composição. Essa é a ideia do grid. Esse aqui é o áureo, é o grid áureo. Nós vamos agora, por exemplo, conhecer o retângulo belo. Você já conhece o retângulo belo, que é diferente do retângulo áureo. Aliás, eu vou redesenhar os dois para vocês verem como eles surgem geometricamente de imediato. Ó, eu tenho aqui um quadrado, vou duplicá-lo. Se eu fizer isso aqui, ó, pegar o compasso, centrar no meio, vou até o vértice oposto, projeto essa diagonal, ó, aqui tem uma diagonal. Eu vou chegar, sabe aonde? No retângulo áureo. Ó, esse aqui é o retângulo áureo. Ou seja, se você pegar esse tamanho, multiplicá-lo por 0,618, você vai chegar neste segmento. Então esse é o retângulo áureo. Era uma outra forma, uma forma geométrica de se chegar lá. Eu mostrei o método matemático. O que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar a extremidade, a diagonal, e vou projetar. Sabe quem é esse aqui? Esse aqui é o retângulo belo. Os dois são muito encontrados ao longo da história. E esse aqui é o retângulo da série A. Quando você usa uma folha A4, A5, A2, A3, que nós vimos em desenho técnico, você está usando o retângulo belo. É o retângulo A. São duas formas muito agradáveis, muito conhecidas de se trabalhar. Vocês encontrarão muitos desses estudos no livro Poder dos Limites, do Georg Doxy. Eu aconselho que vocês vejam esse livro. É um livro mais para ser visto do que para ser lido. Lá ele mostra uma série de relações de proporção. Ele tenta mostrar, inclusive ele fez estudos com a natureza.
A continuação desse estudo em outras disciplinas, veremos até que ponto a divisão áurea está presente na natureza, até que ponto ela está presente no trabalho de designers e artistas. Espero que tenham gostado desta oficina e até o nosso próximo encontro. Tchau! Agora vamos repetir e adicionar conceitos e explicações sobre essa apresentação. Nós vemos aqui que a divina proporção foi criado esse termo em 1509, foi sugerido pelo Leonardo da Vinci, seção dourada e segmento de ouro. Por que divina proporção? Porque ele era um clérigo e eles acreditavam que na natureza havia essa proporção. E realmente há, de forma aproximada. Se eu não falar 100 vezes hoje a palavra aproximada, eu não vou ter passado a mensagem que eu deveria. Existe na natureza de forma aproximada. Nós temos a beleza inconsciente. Por que as pessoas se sentem atraídas pelos bebês? Além do estado de fragilidade, do ponto de vista visual, eles têm bocas muito grandes, olhos muito grandes e, obviamente, a gente sabe que a cabeça é muito grande, né? A cabeça, quando do recém-nascido, cabe 3,5 vezes no tamanho do corpo. É muito pesado para o recém-nascido. Então, veja, pessoas, hoje em dia nós estamos numa moda muito grande. Pessoas querem ter o lábio da Angelina Jolie, lábios grandes em relação à proporção, olhos grandes, destacados. Por que as pessoas se sentem atraídas por isso? Houve um grupo, research.org, que fez umas pesquisas na internet e do nada eles saíram do ar, do nada. Do dia para a noite. Eu participei dessas pesquisas e, curiosamente, eu fui printando as telas. Cada vez que aparecia uma pesquisa lá, eu printava a tela. Aí vinha uma pergunta. Aí eu printava a tela. Do dia para a noite eu tentei acessar, não estavam mais lá. Nós vamos ver que nos últimos 10, 15 anos, os rostos que aparecem no cinema e na TV, do ponto de vista assim do galã, da mocinha, dos protagonistas quando são jovens e belos. Aliás, os protagonistas hoje em dia são muito mais jovens do que os protagonistas dos anos 80, 70, 60 e por aí vai. Essa pesquisa falava assim: qual foto você acha mais atraente? As pessoas votavam e eles iam descobrindo uma coisa que se chama tendência. Essa era uma foto normal da pessoa, aqui era a mesma foto espelhada. Veja que já não é tão atrativa quanto a da própria pessoa. Aqui ela feliz, a feliz espelhada, uma foto aflita e a aflita espelhada. E aqui nós temos a votação. Vocês veem que a foto normal, como é que as pessoas sabiam que essa era a foto normal, com um semblante sereno, tranquilo? E aí pegaram 5 estereótipos da época, 5 moças que estavam em evidência. E aqui 5 casos assim que eram considerados exemplos de masculinidade. O que isso significa? Eles vão usar o auxílio do computador para criar uma imagem de alguém que não existe, alguém que eles precisam encontrar. E ela vai ter características dessas 5 pessoas que na época faziam sucesso no cinema, vendiam, e esses daqui eram considerados astros, pessoas viris, pessoas exemplares no mundo esportivo. Então chegou-se a esse rosto e esse aqui. Se você olhar os últimos 15 anos, muitas pessoas da propaganda, do cinema,
da TV, passaram a ter aspectos assim, claro, tendendo para um lado, tendendo para o outro. E a conclusão que se chega é que existem protótipos. Nós consideramos protótipos de juventude, protótipos de beleza, protótipos de atração. E aqui nós temos questões étnicas. Colocaram um asiático bonito, é um protótipo, um africano bonito, de uma beleza. E aí justamente esse tipo de beleza que eles estão procurando, que eles têm procurado, que nós já estamos consumindo faz tempo. E aí você fala, mas então é um preconceito. Não, isso tudo é imposto. Isso é cultural. Isso é imposto, vem de cima para baixo, você consome e você nem percebe. Então, por exemplo, essa moça é o original. O máximo de beleza que ela vai atingir é aqui, ó. A pergunta que se faz é: será que vale a pena fazer uma intervenção cirúrgica? Ó, o rapaz jovem está aqui. Hoje em dia tem softwares que você pode contracenar no mesmo filme. Você vai contracenar com esse ator que não existe, com esse que não existe, com esse que não existe, baseado no ator original. Ó, nós temos aqui um rapaz. Veja, houve uma orientalização e aqui houve uma africanização. E aqui os resultados que você obtém. Aí você me fala assim, mas por que eles pesquisavam isso? Eu acho que era por questões mercadológicas. Eu não sei por quê, mas eu achei muito interessante. Essas imagens foram para a imprensa. Esses homens, considerados bonitos, veja, a beleza ela é muito relativa. Ela é muito questionável, mas as pessoas sabem o que é bonito e o que não é, pelo menos para si. E aqui nós temos 4 protótipos. Esse aqui é o caucasiano, o afro, o oriental e aqui o Oriente Médio, talvez. Os 4 foram feminilizados por computador. Então nós temos aqui o processo. O processo passava nessa pesquisa, no final te faziam uma pergunta. Olha lá, fase 1, 2. E eles iam e voltavam, sempre já mudando um pouquinho mais. Eles mexiam na proporção, na luminosidade, na delicadeza dos traços. Por exemplo, ó, chegamos na tentativa 7. A depender do cabelo que você usar, isso aqui pode ser um homem ou uma mulher. Totalmente. Aqui eu não sei se é homem ou se é mulher. Saindo daí, uma hora a gente vai unir todos esses assuntos. Isso aqui que nós estamos criando são subsídios. Vamos ver agora a sequência Fibonacci. Nós temos que 1 mais 1, 2. 1 mais 2, 3. 2 mais 3, 5. 3 mais 5, 8. Se eu fizer uma divisão do próximo pelo seu antecessor, 2 dividido por 1 dá 2. 3 dividido por 2 dá 1,5. Vai chegar uma hora que essa divisão vai entrar no 1,6 e não vai sair nunca mais. Mais que isso, quando chega aqui, ó, no 233 dividido por 144, a gente entra no 1,618 e não vai sair nunca mais. Nós vamos chegar no segmento áureo, naquela parte que, quando multiplicada pelo número de ouro, esse é o número de ouro. O 1,618 é para quando eu quero ampliar. E eu posso ter o contrário. Se eu dividir o 1 por 2, o 2 por 3, o 3 por 5, a gente vai chegar no 0,618, que é o número de ouro, para quando você quer diminuir. Por exemplo, se eu tenho uma tela do computador,
eu preciso fazer um grid. Então eu vou subdividir aquela folha em algumas partes. Aí eu vou usar o 0,618. Agora, se eu estou em um tamanho e eu quero criar estruturas maiores, aí eu vou multiplicar por 1,618. Então, o 0,618 me leva para o micro. E o 1,618 me leva para o macro. Aproximadamente, nós vamos encontrar na natureza isso aqui, ó, tá vendo? Uma unidade, uma, duas, 1 mais 2, 3, 2 mais 3, 5. Seria aqui, ó, tá vendo? Uma unidade, duas, 3, não preciso nem mostrar a próxima, 5, estaria aqui embaixo. Eles encontraram esse padrão de forma aproximada na natureza. Aqui nós temos estudos, por exemplo, vocês vão ver que vai cair um tabu agora. O Stan Jolie desenhava para o Walt Disney. Aqui nós temos uma bailarina que quando a gente multiplica a altura dela por 0,618, a gente vai achar um ponto aqui, ó, que passa exatamente pelo seu umbigo. Se nós pegarmos as pernas, ó, da virilha para baixo aqui, nós vamos multiplicar por 0,618, a gente vai chegar no joelho. O mesmo vale para o busto. Está vendo aqui o manequim? Multiplica por 0,618, aqui seria a localização ideal do peito. Muito bem. A moça está na ponta dos pés, por isso que isso é uma beleza ideal. Quando as mulheres usam o salto alto, elas o fazem para atingir a proporção áurea. A pessoa com o pé apoiado no chão não tem essa beleza idealizada, essa beleza que nós encontrávamos nas estátuas gregas. Por isso que se diz que aquela era uma beleza ideal. Não dá para chegar nisso. Só se você cortar osso e começar a mudar a proporção anatômica. Nós vimos no vídeo o livro do Georg Doxy. Vamos ver esse cânone do Leonardo da Vinci. Aqui nós temos a altura é igual à largura. O encontro da circunferência com o quadrado, a mão, em determinado momento, toca essa interseção. Isso seria o homem ideal. Tem pessoas que têm membros mais alongados, jogador de basquete, de vôlei e tal. E tem pessoas que têm o tronco mais desenvolvido, lutadores de judô, de sumô, pessoas que precisam ter uma base mais forte. São características mesomorfo, ectomorfo, endomorfo, mas aqui eles consideravam um padrão idealizado. Como eu falei, ó, a criança tem 1, 2, 3 cabeças e meia. Leva um tempo até a criança conseguir sustentar o peso da cabeça. O ser humano é bem cabeçudo. Conforme você vai crescendo, essa cabeça vai ficando pequena em relação ao corpo, pequena entre aspas, né? E 7 cabeças e meia. Há padrões de beleza grega onde a pessoa tem 8 cabeças. Onde a pessoa tem 8 cabeças. Isso é idealizado. Encontra-se essa proporção
nos cânones egípcios. O Georg Doxy fez essas curvas assim para a gente identificar rapidamente, ó, por exemplo, para um lado e para o outro. Aqui, ó, é a divisão áurea desse segmento. Se você pegar esse segmento 5,8, ó, é a divisão áurea desse segmento. E aqui ele colocou a série Fibonacci. Como é que ela vai ocorrendo? 1, 2, 3, 5, 8, 13. Isso tudo acontecendo sempre, eu não sei se eu já falei, de forma aproximada. Isso vai acontecer de forma exata na arte, no design, na arquitetura, na engenharia, porque aí tem alguém desenvolvendo. Mas na natureza, as pessoas não são iguais umas às outras. Por isso que é de forma aproximada. Um dos cânones gregos aqui, ó, repara como o umbigo se aproxima muito da divisão áurea. Se eu pegar a altura desse homem, multiplicar por 0,618 nessa escultura, força um pouquinho aqui, um pouquinho ali, de uma forma tão sutil que a gente não percebe. Parece absolutamente natural, mas é ideal. Por causa desse homem aqui, muitas mulheres perderam a cabeça. Falei? Ah, você acha que o curso não é sério, né? Por isso que eles dizem que a Vênus de Milos tem uma beleza insuperável. Tal. É nesse sentido, no sentido da proporção. No Oriente, o Georg Doxy encontrou essas relações áureas, na Coreia, na China. E aqui ele mostra isso aqui em um videozinho, o Walt Disney mostra. Donald no País da Matemática, onde é feita essa subdivisão. Eles encontraram uma espiral por fora, nós desenhamos uma espiral por dentro e depois ainda outras espirais quando a gente fez aquelas folhas e utiliza padrões da série Fibonacci. O Partenon, ele está inserido num retângulo áureo. Se eu pegar esse tamanho, multiplicar por 0,618 e levantar o que sobrar para cá, ó, eu vou ter o retângulo áureo. Entre colunas encontra-se uma proporção áurea. Olha aqui. E olha a ideia da semelhança, da proximidade. Olha aqui em cima. Repetição do padrão áureo. Nesse caso, não é a natureza. Foi alguém que projetou. Provavelmente alguém que fazia isso de propósito. Nessa época já era conhecida essa divisão como divisão em média e extrema razão. Euclides já havia estudado isso. Há indícios que antes de Euclides já se conhecia. O que nós não temos é documentação histórica para provar. Nós temos evidências. Como eu vou mostrar. Proporções áureas. No rosto, claro, porque o próprio rosto tem proporções aproximadas. E aqui a Vênus de Milos, como eu falei, ela é toda dentro de proporções áureas. Há um ritmo muito interessante. Hoje em dia, se alguém fosse mudar alguma coisa na Vênus de Milos, seria nas partes e não no todo. Houve um concurso para tentar achar a posição dos braços da Vênus de Milos, mas os resultados foram tão bizarros que acharam melhor deixar sem braço mesmo. Notre Dame, uma catedral gótica. Veja como nós temos inúmeros retângulos áureos. Claro, foi alguém que projetou, não é um elemento da natureza, então é perfeitamente possível. Mesmo que por aproximação aqui e ali, nós temos uma estrutura áurea. Você fala assim, mas ele trabalhou de modo totalmente intuitivo. Então, é uma prova de que as pessoas buscam a divisão áurea. O prédio da ONU, Oscar Niemeyer, 3 retângulos áureos justapostos. Encontraram exemplos no artesanato grego, astecas, toltecas. Aí você fala, puxa, mas eles tinham aula disso? Eu duvido que eles tenham feito esse estudo geométrico. Eu acho que
O homem busca a divisão áurea de forma intuitiva. Esse vaso é maravilhoso. E aqui nós temos um exemplo que é muita coincidência. Será que não foi feita nenhuma continha? Se não foi feita nenhuma continha, é mais uma evidência de que as pessoas buscam a divisão áurea. Eu nunca vi um jarro, uma ânfora tão bonito quanto este aqui, do ponto de vista da relação de proporções, da estrutura. Ele pegou um quadrado aqui no meio, então essa parte aqui seria o equivalente ao quadrado. Colocou a ponta do compasso nesse ponto médio, abriu o compasso até aqui e projetou para cima. Então aqui nós temos uma divisão áurea. É a parte de cima. Ele já seria bonito, só que ele repetiu isso para baixo. Colocou aqui e desceu. Então aqui nós temos uma outra divisão áurea. Então foi aplicado 2 vezes a divisão áurea nesse jarro. Temos uma pagoda, um pagode chinês. Uma obra absolutamente delicada, harmoniosa e que flerta com a divisão áurea em pontos principais. Uma janela vietnamita. Quanto que a janela vai abrir? Olha a delicadeza. Justamente a divisão áurea, o segmento áureo é a parte de vidro, o restante é a parte que se abre. Na grande pirâmide, na pirâmide de Quéops, nós não temos a divisão áurea, mas nós temos assim, ó, se eu pegar o meio até o extremo e abrir, aqui eu tenho um retângulo áureo. Ou seja, o lado mais metade da base, nós temos uma relação. Você fala, mas isso foi pura sorte. Pode ter sido. Só que o volume da pirâmide é igual ao volume da Terra, proporcionalmente, claro, né? E um estudo francês dizia que a altura dessa pirâmide é a distância da Terra até o Sol, de forma proporcional também. Então veja, há muitas coincidências aqui. Nós não temos uma coincidência, temos várias. E a beleza, como eu já falei, ela é imposta, ela é um padrão cultural. Você começa a formar a sua opinião desde a hora que você nasce. Que nós temos um Delacroix, uma pintura incrível, um movimento irretocável. Nessa época aqui, um pouco antes, houve a separação da parte nobre do trigo, que era a farinha branca, do germen, da semolina, das outras partes consideradas menos nobres. Então a corte passou a só se alimentar com farinha branca. E a corte começou a ter um aumento de peso. Como a corte ditava os padrões de beleza, ser bonito nessa época era estar um pouco ou muito acima do peso. Já o povo era fraco, era magro, eles comiam as sobras, o que a corte não queria, o que ela não consumia. As 3 belezas de Peter Paul Rubens. As 3 graças. Acho que a tradução mais correta seria as 3 graças. Por outro lado, nós tivemos, após o surgimento dos esteroides anabolizantes, nós tivemos mulheres que passaram a ficar muito fortes. Essa aqui é a Corinna Everson. Ela ganhou acho que 4 vezes a Miss Olímpia. E nós vemos hoje em dia na televisão mulheres muito mais fortes do que ela. Ela está quase normal perto das mulheres que a gente vê. Pode ser que daqui 100 anos cause estranheza.
Você fala, ah, não, estava muito masculinizada. A gente não sabe, não dá para prever o futuro. Corinna Everson é uma mulher muito bonita. Você vê que são belezas diferentes. Isso é a chamada beleza cultural. Riqueza, poder, inteligência, bondade, são coisas que ninguém olha para o Einstein e fala assim, ai, mas que homem bonito. Você já vê uma beleza ali, Chico Xavier, o Papa João Paulo II, tal. Você olha atributos morais e você considera isso como belo. Por exemplo, a Gisele Bündchen, né? Uma vez um cara até brigou comigo, dizendo que ela nunca fez uma intervenção em nada. Falei, rapaz, você sabe da vida dela, hein? Porque por essas fotos aqui de 99 para 2003, parece que houve uma mudança. Mas ela era top aqui e continuou sendo top aqui. Ou seja, mudou a parte, não mudou o todo. Ela já era bonita, ela retocou a parte, ela continuou bonita. Aqui foi a parte que ele mais se ofendeu. Provavelmente, talvez nem seja silicone, pode ser células tronco, mas me parece que houve uma mudança, parece evidente. E ele via essa imagem, ele negava, não mudou nada, ela mudou a parte, que ela já era bonita. No somatório das partes, ela já era bonita, ela continuou sendo bonita. Com ginástica você não consegue aumentar o peito feminino. Perde-se a gordura totalmente. Nós vamos ver agora um ensaio que eu fiz sobre a Mona Lisa, porque havia um estudo dizendo que não tínhamos relações áureas na Mona Lisa. Eu falei, ó, que legal. Coloquei no CAD a foto da Mona Lisa, comecei a traçar, falei, mas não vou traçar. Eles pegam uma medida, traça, não encontrou, pega outra, traça, não encontrou. Falei, não, tem que traçar um grid. Vamos ver se na estrutura do quadro, no final eu vou mostrar para vocês como é que eu vejo o quadro da Mona Lisa. No fundo, não é como eu vejo, é o que está lá. Então nós temos... Depois esse texto pode ser baixado do meu blogspot. Tem esse texto lá. denismandarino.blogspot.com. Aqui o desenho, né? E aqui a primeira descoberta. Foi a primeira descoberta mesmo. Quando eu tracei o centro, eu falei, deixa eu começar com uma divisão em 4. O que eu tenho aí? Eu descobri que um dos olhos da Mona Lisa pertencia a um centro restrito. Não é o centro, aquela linha que você traça com um fio de cabelo, mas aquela zona central. Que interessante. Se eu não tivesse feito isso, eu juraria que ele teria colocado o nariz no centro. Não. Um dos olhos está no centro. Quando eu fiz uma divisão áurea aqui, ó, o que eu descobri? Olha que interessante, que essa linha passa pelos lábios de Mona Lisa. Interessante. Então, numa medição imediata, nada disso existe. Agora, se você começar a traçar um grid, aí eu inverti, eu tracei ao contrário, não achei nada realmente aqui, ó. Esse é o tal que você não acha nada. Mas na formação do grid, tem linhas que você traça que elas podem ser apagadas depois. A gente já viu isso hoje. Você vai ficar com as linhas que te interessam. Quando eu junto o primeiro traçado com o outro e traço novamente uma subdivisão áurea aqui, ó. Olha quem que eu achei. Os olhos da Mona Lisa passam por essa subdivisão áurea. Isso me parece claramente um grid. Sabe-se que Leonardo ficou 4 anos trabalhando na Mona Lisa. Trabalhando conceitualmente. Ele não ficou pintando 4 anos. Pode ser que ele tenha feito isso de forma intuitiva, mas quem disse que ele não tinha uma sensibilidade artística que buscava a divisão áurea, nem que fosse de forma inconsciente? Eu achei curioso.
Vamos continuar dividindo. Quando eu traço a próxima divisão hórea aqui em cima, olha o que eu descobri: que os olhos da Mona Lisa estão muito bem posicionados nesta região que tem os pontos mais fortes dessa composição. O leigo, quando vai fruir, eu sempre fui um leigo, eu não estudei isso. Quando eu comecei a dividir geometricamente, alguns números se revelaram. Eu não precisaria desses números para apreciar a Mona Lisa, para fruir a obra, mas depois que foi feita essa medição, ajudou mais ainda a entender o que poderia estar acontecendo nessa obra. Vamos traçar para o outro lado, vamos ver aqui, ó. Esse aqui é o resultado. Isso é o que eu vejo na pintura da Mona Lisa. Um grid, que já estudou arte moderna comigo, sabe que isso ficou muito popularizado. Os artistas já faziam esses estudos muito antes disso, mas na arte moderna. Então, quando eu olho... Outra coisa, esqueci de falar. Leonardo fez 2 quadros onde as personagens ficavam em uma pirâmide. Olha o braço da Mona Lisa, como forma a mesma pirâmide. Aí você fala assim, mas isso aí você está viajando. Não, é que é um estilo dele. Isso já existia em outros quadros. Aqui eu consigo ver claramente. Então, quando eu olho isso aqui, eu vejo Mona Lisa. São as estruturas ocultas. E aí acontece o seguinte, uma das consequências é que Mona Lisa observa quem a observa. Mas o que significa isso? Não é que ela olha nos seus olhos. Não é isso. Mona Lisa não está olhando para você. Ela vai estar olhando para uma pessoa muito específica. Muito específica. Só que a visão dela é panorâmica. Você coloca a Mona Lisa na parede. A ideia era essa. Qualquer pessoa que estiver na sala vai ter a impressão de que ela está te olhando, que ela está te observando. Observar é muito diferente de ela focar em você. O nosso foco é mínimo. Se eu colocar... Vamos fazer um teste? Sejam honestos, tá? Vamos fazer um teste, ó. Não olha. Seja honesto, hein? Senão não funciona o nosso teste. Não leia nada, ó. Presta atenção. Olha aqui, ó. Olha essa palavra, a palavra divina. Olha aqui a palavra divina. Fica focado na palavra divina. Não pode tirar o olho de divina. Fica focado. Eu estou indo para o outro lado. Você ainda está aqui preso. Por favor, hein? Se você tirar o olho daqui, estraga a nossa experiência. Ó, você focado em divina, você vê que o mouse está se movimentando em outro lugar da tela. Eu estou em outro lugar da tela. Você está em divina, hein? Presta atenção. Eu vou para um outro lugar da... Você não consegue ler essa palavra. Você sabe que existe uma palavra. Você observa essa palavra de soslaio. Mas se essa palavra se mexer, você imediatamente já vai para ela. Por quê? Porque você percebeu, ela estava no seu... Vamos agora ver aqui, ó. Você está olhando a palavra despercebida. O seu foco está aqui. Tá certo, mas você está vendo toda a tela, toda a cena, todo o ambiente. Pode ser um teatro inteiro. Você está aqui, ó. Seu foco está aqui. Mas você está... Então, as pessoas se sentem observadas por Mona Lisa. Eles acham que ela, de uma forma sutil, de soslaio, que foi o melhor termo que eu encontrei, que Mona Lisa te observa. Veja que interessante, olha como o nosso foco é pequeno. Se você for estudar o foco dos olhos da Mona Lisa, você não está estudando a percepção visual. Porque o nosso foco é zero, ele é mínimo. Olha esse en. Repara no en aqui, ó. Fica olhando no en. Não tira o olho do en, hein? O que está escrito aqui? Você não tem a menor ideia do que está escrito aqui. A menos que você vá e depois volte. Outra coisa que os nossos olhos não fazem, eles não ficam parados. Quando eu falo olho despercebida, o seu olho está mexendo sem que você saiba. Não dá para você controlar isso, ele fica escaneando. É isso.
Mona Lisa observa quem observa, mas de um jeito que só o Leonardo conseguiria fazer, de um jeito sutil, de um jeito diferente. Colocou, parece, uma vez eu tive uma aula, não tenho certeza, que ela foi encomendada, foi colocada num lugar menos nobre da casa, mas era um lugar onde as pessoas se incomodavam de ser observadas. E aí, Mona Lisa foi transladada para uma sala mais nobre. É possível. Se você vai no Louvre, você vai ter a impressão de que ela está te observando. Veja que ela está te observando é diferente de ela estar olhando somente e exclusivamente para você. Até porque a nossa visão não funciona dessa forma. Acho que deu para perceber, né? E por fim, eu vou mostrar alguns campos, alguns retângulos. E qual deles você se sentiria mais à vontade para trabalhar? O 1, no 2, no 3 ou no 4? Repare que eles estão propositalmente em pé. Então, no modo retrato, qual deles você preferiria? Se eu fosse fazer um retrato de alguém em pé, eu preferiria usar o campo 1, porque eu acho que a pessoa não ficaria... Agora, se a pessoa estivesse em pé, aí é diferente, aí eu poderia escolher o 2, o 3 ou o 4, a depender da situação. Não tem certo ou errado aqui é gosto pessoal mesmo. E se fosse no modo paisagem? No modo paisagem, eu já acharia o 1 um pouco exprimido demais. Eu preferiria o 2, o 3 ou o 4. Para uma paisagem mais panorâmica, eu preferiria o 4. Vamos ver aqui um tema com variações e de como das ideias nascem ideias. E de como as coisas nascem das coisas. Repara, eu tenho uma divisão áurea, o quadrado, ponto médio, abri o compasso até aqui, projetei retângulo áureo. Então, isso aqui. Retângulo áureo. Deslocado, né, para cima, deslocado para baixo. Você fala, mas como ele sabia? Não, ele não sabia. Ele usou da liberdade que ele tinha, mas ele foi criando um padrão, uma semelhança. Ele foi buscando, ele foi fazendo escolhas segundo a sua sensibilidade. Isso é a criatividade. Ah, mas como ele sabia que tinha que subir? Ele não sabia. Isso que é a criatividade. E você vai responder justamente por suas escolhas. Se a escolha for boa, o seu trabalho terá êxito. Se a sua escolha for ruim, o seu trabalho será naturalmente reprovado. Por quem? Pela percepção alheia. Agora, quem são esses retângulos aqui, hein? Então, nós temos que o primeiro retângulo belo seria a folha no formato A. Quando eu pego o quadrado, pego a diagonal do quadrado e projeto. Então, me dá uma folha A4. E esse é um retângulo belo. Era muito usado isso na arquitetura. Muitas janelas tinham esse formato. O retângulo áureo, não preciso nem falar que foi muito explorado e continua sendo. Esse é o iPhone 4 que nós vimos. Olha, ele nem parecia tão comprido, né? E aqui, por uma questão de necessidade, eles precisaram continuar crescendo. Mas ainda chegaram num retângulo agradável, num retângulo... É um tema difícil. Eu estou digladiando com esses assuntos há mais de 3 décadas.
Era uma das aulas que mais abria a cabeça dos alunos, dos estudantes. Espero que vocês assistam, revejam, façam croquis para desenvolvimento da criatividade. Aqui nós não temos provas, nós não temos verificação da aprendizagem. Aqui, se você vai aprender ou não, depende de você. Forte abraço, até a próxima. Tchau!